Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da disciplina Tópicos Avançados em Esporte Escolar e essa é a nossa aula final do tópico Pedagogia do Esporte. Nas aulas anteriores nós caracterizamos as principais abordagens a respeito da formação no e pelo esporte e hoje vamos fazer aí um resumo, uma conclusão final a respeito da produção teórica do Reverdito, Scaglia e Paes. Pois bem, os autores, eles elencam algumas considerações que nós precisamos levar em consideração na hora de se trabalhar com uma formação no e pelo esporte. A partir dessas considerações, é preciso considerar que por meio da pedagogia, como conhecimento necessário nessa intervenção na formação no e pelo esporte, o conhecimento pedagógico ele deve assumir uma centralidade. Ele deve assumir uma centralidade para que se transcenda, para que se supere a ideia de simples repetição dos movimentos, pressupondo naquela velha e arcaica ideia de que é preciso aprender para depois jogar. Da mesma forma, o compromisso com o ensinar, a partir da pedagogia do esporte, ele deve se centrar no sujeito, principalmente no sujeito que joga, e é esse sujeito que vai assumir essa centralidade do processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos, os fundamentos não podem ser determinados em função do professor e das suas preferências ou de um modelo abstrato de sujeito, mas a partir desse sujeito que se faz presente na prática pedagógica e desse sujeito com as suas capacidades de jogar, com as suas características, com as suas peculiaridades, com a sua subjetividade. E a formação desse sujeito deve buscar a formação englobando a sua totalidade, não apenas alguns aspectos. A formação ela não é apenas motora, não é apenas social, ela não é apenas cultural, mas o sujeito é composto por diferentes dimensões que vão se interrelacionar. E no esporte não é diferente. Além disso, é preciso, a partir desse acolhimento e a partir desse posicionamento do professor enquanto um pedagogo, enquanto o sujeito que intervém, criar um ambiente formativo e que ele seja mediado inteiramente pelo processo, pelo educador. Então, o educador assume um papel de mediação entre o sujeito e suas potencialidades, suas limitações, e o conhecimento e uma formação, um modelo de formação a ser buscado para esse sujeito. E, por fim, é preciso entender o jogo, e o que eles chamam de essencialidade complexa do jogo como o elemento central do processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse aspecto, a pedagogia do esporte abandona a ideia de que é preciso aprender para depois jogar. Então, aqueles métodos que se utilizavam da repetição dos movimentos, que se utilizavam da formação de filas e grupos para exercitar os fundamentos técnicos, eles não mais encontram correspondência na literatura. Quando se busca a formação no esporte ancorada pela pedagogia do esporte, nós iremos buscar métodos que trabalham a partir da centralidade do jogo, onde é possível aprender jogando e é preciso jogar para aprender. Nesses aspectos, o jogo ele assume uma essencialidade complexa, seja na interação entre os vários elementos que compõem o jogo, seja na sua característica ou na característica da equipe que joga, como se fosse um microsistema social. E esses sistemas eles são complexos e são dinâmicos, eles se modificam constantemente e justamente por isso assumem essa complexidade. Além disso, os elementos do jogo eles precisam levar em consideração, é preciso levar em consideração que os elementos do jogo se interrelacionam o tempo inteiro e é a partir dessa interrelação entre esses elementos que é preciso abordar o esporte de uma perspectiva mais ampla, onde os esportes podem ser aproximados de acordo com aquilo que eles têm em comum e não separados por aquilo que eles têm de diferente. Vejam bem, se nós iniciarmos o trabalho por aquilo que os esportes têm de diferentes, nós iniciaremos pelos fundamentos técnicos, e vamos voltar na velha perspectiva de que é preciso aprender para depois jogar.
Ao contrário, quando nós aproximamos os esportes por aquilo que eles têm de parecido, né, que são os princípios operacionais, as regras de ação e os elementos constitutivos das modalidades esportivas coletivas, nós colocamos o jogo como elemento central, pois é no jogo que esses elementos se aproximam, que eles são parecidos ou que eles são até mesmo iguais. E a partir disso, o aprendizado se torna potencializado. Alguns pontos que precisam ser analisados e discutidos, né? Os autores, né, da pedagogia do esporte, eles vêm levantando um questionamento em torno da competição. Normalmente a formação esportiva, ela se organiza em torno da competição, né? E aí eles colocam algumas perguntas que servem para orientar a nossa reflexão. O que é competição, né? Qual que é o modelo de competição que deve ser adotado no período de formação esportiva? Para quem é essa competição? Essa competição é para o adulto que organiza o processo de ensino-aprendizagem ou essa competição está voltada ao sujeito que está sendo formado? Qual é a finalidade dessa competição? Num processo formativo, o objetivo da competição, a finalidade é apenas estabelecer um vencedor ou ela é a própria competição parte do processo formativo do sujeito? Né? É preciso lembrar que numa competição um sujeito vence, né? Uma equipe vence e todas as outras são derrotadas. Então, qual a contribuição dessa característica para o processo formativo desses sujeitos? Né? Então, quando se fala de formação, é preciso adotar princípios que estejam ligados e principalmente que venham a estimular, que venham a incrementar positivamente o processo de formação. O segundo ponto a que os autores chamam a atenção é o item avaliação. É preciso levar em consideração que essa avaliação ela precisa ser processual e contínua. E isso também é uma contribuição da pedagogia enquanto área de conhecimento para a formação do esporte. Normalmente nós vemos essa discussão em didática, né? E estamos aqui falando de formação esportiva, tanto no ambiente escolar quanto fora da escola, e levantando a importância de uma avaliação processual e contínua, ou seja, sem considerar o produto final, mas considerando o lugar de onde esse sujeito sai e onde ele consegue chegar, o que ele consegue aprender, quais modificações observáveis no comportamento dele nós podemos identificar. E por último, é preciso levar em consideração a importância da formação, mas a formação aqui não está ligada ao sujeito que está sendo formado pelo esporte, mas está ligada ao sujeito que vai orientar o processo formativo. Então, os autores chamam a atenção que normalmente há uma discrepância muito significativa em relação ao conhecimento dos professores que formam futuros professores e a compreensão e os motivos pelos quais esses professores adotam um método ou outro método para ensinar esporte. Né? De forma geral, o que os autores da pedagogia do esporte querem dizer é que os professores que trabalham nos cursos superiores formando futuros professores, eles não conseguem justificar a própria prática nas disciplinas esportivas, né? A autonomia pedagógica, neste caso, está comprometida, né? Normalmente, eles escolhem um método porque é o método que sempre se escolhe, né? Ou porque sempre se escolheu este método, mas isso não é fruto de uma reflexão crítica, de uma reflexão ou de uma tomada de consciência a respeito dos benefícios ou não deste método. Ok, pessoal? Até a próxima!